Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos que estão aí ligados na rádio Difusora da Paz. Eu quero agradecer a essa rica oportunidade que é nos dada nesta tarde para fazer a vontade de Deus, trazer uma palavra aos vossos corações. Também já saúdo a missionária Celeste, missionário Cláudio, com a paz do Senhor Jesus, missionária Vanessa, diaconisa Valesca, nosso pastor Valdogeno. Estava ali conversando um pouquinho com este homem de Deus, e ali com as poucas palavras a gente aprende tanta coisa, irmãos. E a gente chega aqui um pouquinho nervoso porque não é fácil, mas ali nós sentamos um pouquinho com o pastor, conversamos um pouquinho, ali nós vamos aquietando um pouco o nosso coração, até chegar aqui também, missionário Cláudio, a missionária Celeste também nos dá esse suporte, nos acalmando neste momento que não é fácil, tá aqui na rádio falando como um povo abençoado que está do outro lado nos ouvindo. Quero agradecer a cada um aí que está ligado conosco nessa tarde também, mandar a paz do Senhor ao meu pastor Adriano, pastora Ângela, a todos ali da rádio, da igreja, que está nos ouvindo aqui na rádio, da igreja Assembleia de Deus, Salvação Plena, que logo mais nós estamos reunidos a partir das 18 horas, louvando e agradecendo ao nome de Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra aos corações dos amados que estão aí nos ouvindo nesta tarde, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, que Deus colocou no meu coração e ardeu ao meu coração para estar trazendo à igreja no dia de hoje. Irmãos, sabemos que Jesus ele está voltando para buscar a tua igreja, e a Bíblia diz que prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Então nós temos que se preparar a cada momento, estar preparado, porque o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. E a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Ninguém saberá o dia e nem a hora em que a trombeta irá soar. E nós vemos que nós estamos diante de uma situação a qual está ocorrendo no mundo todo, diante dessa pandemia, a qual muitas pessoas, infelizmente, estão descendo à sepultura. Jesus ele está recolhendo os seus, então nós temos que estar a todo momento preparado. E o Senhor me deu uma palavra nesta noite, nesta tarde, para trazer ao seu coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Uma palavra que ardeu no meu coração, onde nós estávamos ali ontem, lendo a palavra do Senhor, sabendo que estaríamos aqui para trazer a palavra ao coração dos amados irmãos que estão nos ouvindo. O apóstolo Paulo nos ensina, e pregando na igreja de Corinto, ele está dizendo ao povo ali que aquele que aceita a Jesus Cristo, nova criatura ela se torna, o velho, o homem morre e agora nasce um novo. Eu estava reunido com os irmãos esses dias diante do nosso pastor, e algo me chamou a atenção de um servo de Deus que, ali conversando com o pastor e com os irmãos dele, eu contei um pouquinho da história desse irmão e da sua vida antes dele chegar até nós. E eu até expliquei para o pastor, e falando com a missionária também aqui, a missionária, nas conversas que nós estávamos tendo aqui, com a missionária Celeste, ela falou algo que Deus confirmou essa palavra. Porque quando nós vivíamos no mundo, igreja, quando nós servia ao mundo, nós fazíamos muitas coisas que não agradavam a Deus. Nós estávamos agradando ao mundo das coisas que nós fazíamos. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nos tornamos outras pessoas. Uma nova pessoa em Cristo. As coisas velhas se passaram. Então tudo se fez novo na nossa vida. As nossas atitudes, o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, tudo é mudado em nossas vidas. E eu estava até conversando com uma irmã agora de manhã, onde nós estávamos na escola dominical. E ali nós conversando,
E nós estávamos falando da palavra a qual nos diz para que nós não venhamos se assentar na roda, né, dos escarnecedores. Então, quando Deus entra na nossa vida, há uma transformação e uma mudança. E essa mudança e essa transformação, ela é necessária. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, as transformações que Deus fez na vida daqueles homens que antes faziam coisas terríveis, nós vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Antes de se converter ao Senhor Jesus, perseguia a igreja de Cristo, levando cativo aos servos do Senhor. E nós vamos ver o encontro lindo que o apóstolo Paulo ele teve com Jesus. Mas antes de ser chamado Paulo, de ter o nome Paulo, seu nome era chamado Saulo. Mas quando a gente aceitamos a Jesus Cristo, o Senhor muda tudo em nós. E nós pegamos o exemplo do apóstolo Paulo, antes de se converter, o que ele fazia. Um homem ruim, terrível, que pegava os discípulos, pegava ali os pregadores, os profetas e prendia e tinha o prazer. Nós vamos ver no texto aonde estava ali Estevão sendo apedrejado. E eu acho tão linda esta passagem, igreja, porque o apóstolo ali está sendo apedrejado, Saulo está vendo o que está acontecendo. E ele olha para o céu e vê Jesus à direita do Pai. E com as suas palavras ele diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que está fazendo. Foi o mesmo que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, a qual naquela cruz orou ao Pai pedindo ao Senhor que venha ter misericórdia daquele povo, porque não sabia o que estava fazendo. Aquele que não conhece a palavra de Deus são pessoas que estão aí no mundo e não sabem o que estão fazendo. Então a palavra do Senhor nos diz que Saulo, depois da morte de Estevão, ele pediu carta aí a Damasco para prender mais profeta que ele estava. Mas no caminho ele teve encontro com Jesus, a qual o Senhor mudou a sua vida. E a palavra nos dizer que o encontro que ele teve com Jesus, igreja, foi tão lindo que a palavra nos dizer que esse homem de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então nós vamos ver o apóstolo Paulo em suas palavras, que eu acho muito lindo, essa passagem que ele diz em Gálatas, capítulo 2, o versículo 20, que ele diz: logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo agora vive em mim. E esse vivo que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que as coisas que eles faziam antes já não faz mais. As suas vontades já não são mais prioridade, mas na sua vida a prioridade são as vontades de Deus. A Bíblia diz: se conheceres a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus, engrandecido seja o teu nome. Então nós vamos ver a mudança na vida do apóstolo Paulo, a transformação que Deus fez na sua vida. Do homem que perseguido pelo Evangelho, está sendo perseguido porque está pregando o Evangelho. Então a palavra de Deus é transformação, a palavra de Deus é mudança, e há essa necessidade, igreja. Como eu estava conversando com o pastor agora, e o pastor dizia que da mesma, louvado seja Deus, não pode da mesma rocha descer água doce e água salgada, né? Louvado seja Deus, ou nós servimos ou nós não servimos. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, há mudança em nossa vida. Nós temos que mudar o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, para que nós possamos trazer as pessoas que estão aí fora precisando da palavra, precisando de Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz que nós agora tornamos sal para a terra, tornamos luz para o mundo. A coisa mais glorificante é as pessoas olhar as nossas vidas e ver um testemunho vivo, e ver uma transformação em nós, aonde essas pessoas vão querer também e vão ter a vontade. Igreja, sabemos que servir a Jesus Cristo não é fácil.
A Bíblia mesmo diz que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor diz: tem bom ânimo, porque eu venci e vós também venceremos. Então nós estamos numa luta constante a cada dia. Até que Jesus volte, nós vamos estar lutando a cada dia, esperando a volta de Cristo, ou até mesmo o Senhor nos recolher desta terra. Mas enquanto isso não acontece, a nossa vida será de perseguições, a nossa vida será de lutas e de batalha, mas em todas essas o Senhor está conosco, Ele nunca nos abandonou. Então nós sabemos que muitas pessoas nos dias a qual nós estamos vivendo voltaram, desistiram da caminhada, pararam no meio do caminho. E nós sabemos, igreja, que a nossa vitória não está no começo e nem no meio, ela está no fim. O apóstolo, louvado seja Deus, ele diz, Daniel, ele diz: tu, porém, vai até o fim, não desista. Então a nossa caminhada não é fácil e não podemos olhar para trás. O Senhor mudou as suas vestes, o Senhor mudou a sua vida, o Senhor mudou a tua casa. Não tem por que você olhar para trás e voltar. Igreja, nós temos que tomar o cuidado para nós não cometer o erro que nós estávamos cometendo quando nós, louvado seja Deus, outra hora era do mundo e hoje nós estamos com Jesus. Então não olhar para trás, tem que olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Eu fico olhando e observando a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, quando ali o Senhor começa a solucionar os seus discípulos para andar com Ele. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, depois de ser batizado pelo João Batista, apóstolo João Batista, o Senhor tem um encontro com Pedro, a qual estava vindo de uma pesca frustrante, a qual não pegou nada. E o Senhor, chamando a Pedro, disse: Pedro, entra no mar, lança-te a sua rede à direita. E a palavra do Senhor nos diz que assim Pedro fez e recolheu muitos peixes. Quando Pedro saiu daquele mar, o Senhor falou para Pedro: venha, sejam meus discípulos, porque a partir de hoje não será mais pescador de homem, não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem. O Senhor falou com essas palavras: Pedro, tenho eu mudança para fazer na tua vida, tenho eu transformação para fazer na tua vida, mas preciso que venha comigo, porque a partir de hoje não pescará mais peixe, mas agora será pescador de homem, pregará o meu evangelho e ganhará almas para o meu reino. Então o Senhor está chamando Pedro para um propósito, para uma mudança de vida, a qual o Senhor iria fazer e fez na vida de Pedro. Só que a palavra do Senhor nos diz que Pedro fez uma transformação no Senhor na sua vida, mudando a situação, mudando o quadro, da vida de Pedro. E o Senhor ali andou com Pedro. Pedro viu grandes maravilhas e prodígios que Jesus operou. Eu acho lindo na palavra do apóstolo João, no capítulo 21, que João ele está dizendo que grandes foi os milagres que Jesus operou, a qual não deu, igreja, para colocar, que se fosse para colocar na Bíblia, tanto de milagre que Jesus fez, seria muitos, a qual não foi falado. Então Pedro ele viu todos os milagres que Jesus operou, andou com Jesus, e olha a transformação que Jesus fez na vida de Pedro. Só que o que me chama a atenção, que a palavra de Deus vai nos dizer que agora Jesus, depois de ser crucificado na cruz, a palavra de Deus nos diz que Pedro era um discípulo, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro está agora no mar, na praia, conversando com os discípulos, e Pedro quer voltar. E Pedro quer voltar a fazer o que estava fazendo antes. E a palavra de Deus no capítulo 5 de Lucas, que nós acabamos de ler, está dizendo para Pedro não voltar, que ele não seria mais pescador de peixe, mas seria pescador de homem. Só que Pedro, por um minuto, pelos segundos, cometeu o erro de querer voltar a fazer, a qual o Senhor já tinha falado para ele que ele não iria fazer mais.
Mas a palavra do Senhor nos diz que ele estava reunido com os discípulos e ali ele voltou, ele cometeu esse erro de entrar novamente no mar para pescar. E a palavra do Senhor nos diz que ele passou a noite. Foi o mesmo que aconteceu quando o Senhor Jesus teve um encontro com ele. Ele passou a noite pescando e nada conseguiu pegar. Mas quando Jesus apareceu e falou a Pedro: lança a tua rede à direita do barco, e ele fez, e assim ele pegou. Estava com os discípulos agora no mar novamente, pescando, que já não era mais. Quantas pessoas, igreja, que está voltando a cometer o erro que não é para cometer mais, a qual o Senhor já chamou e disse: não é mais para ser assim, e você não vai ser mais assim, mas continua no erro. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele exorta todo aquele que ele ama. Ele não quer ver o seu filho voltando a cometer os erros que cometia, fazendo aquilo que ele não se agradava, porque a palavra de Deus é mudança de vida. A palavra do Senhor é transformação de vida, igreja. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Louvado seja Deus. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus grande, que cuida, e nós temos que orar a cada dia pedindo a misericórdia, porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos desta terra. E olha a misericórdia que Deus nos teve de nós, de nos tirar deste mundo, trocar as nossas vestes e nos dar, louvado seja Deus, roupas novas, vida nova, ser uma nova criatura nele, esperando para que ele venha buscar a noiva. E a noiva tem que estar linda, preparada para buscar, para se encontrar com teu noivo. Nós vamos ver em Mateus capítulo 25 a parábola das 10 virgens. Louvado seja Deus, aquelas que estavam preparadas para que quando o noivo passasse, ela viesse a entrar junto com o noivo. Então nós somos a noiva de Cristo, a qual ele se refere na palavra, e temos que estar preparado, louvado seja Deus, para assim encontrar com o nosso Senhor. Transformação, mudança de vida, porque uma noiva, quando vai casar, ela se prepara horas para assim encontrar com o teu noivo. Fica linda para encontrar com o teu noivo. E é assim que Jesus nos quer ver também. Uma mudança de vida, uma transformação, preparado para ele. Louvado seja Deus. Então Pedro está ali novamente pescando. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor aparece aos seus discípulos. Louvado seja Deus. E o Senhor grita aos discípulos novamente falando: Pedro, lança a tua rede à direita do barco. E ali Pedro lança. E os discípulos falam: Pedro, ali quem está é Jesus. E Pedro, louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz que ele estava despido da sua roupa. Quando ele viu que era Jesus, ele entrou no mar. Pedro reconheceu, louvado seja Deus, o teu erro. Reconheceu que ele não poderia voltar a mais a pescar, porque o Senhor, quando chamou a Pedro, o Senhor disse, e o Senhor foi bem claro, dizendo: Pedro, você não pescará mais peixe, agora será meu discípulo, pescador de alma, pregador do Evangelho. Igreja, louvado seja Deus, é necessário nós mudar as nossas atitudes, louvado seja Deus, porque como eu li aqui o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 2, já não sou mais eu que vivo em Cristo, no vivo, mas agora Cristo vive em mim. Louvado seja Deus, já não faço mais eu a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade. Nós fomos comprados com preço de sangue. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O Senhor pagou um grande, louvado seja Deus, preço por nós na cruz do Calvário. Sofreu pela minha vida, pela sua vida. Pagou, louvado seja Deus, está aí do lado, que é pecador também. Então é necessário nós termos a mente de Cristo, andar, louvado seja Deus, como Cristo. O apóstolo Paulo, depois de ser transformado e mudado, um grande pregador, um grande missionário, o apóstolo Paulo, ele nos diz: sejai-vos meus imitadores, como eu fui de Cristo. Louvado seja Deus. Ei, irmão, o que você fazia antigamente já não faz mais. O que você, louvado seja Deus, aonde você andava já não anda mais. Louvado seja Deus, porque viver em Cristo é viver uma nova vida, é mudança totalmente. As suas palavras que não agradavam, ela tem que ser mudada. Agora você tem que andar como Cristo andou, falar como Cristo falou. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus Cristo, ele foi preso por aqueles homens, a
palavra do Senhor nos diz que o Senhor falou com Pedro, porque Pedro se levantou e disse: se o Senhor for preso, eu estarei. Onde o Senhor for, estarei. Se o Senhor morrer, eu morrerei contigo. E o Senhor, louvado seja Deus, diz a Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro negou, porque aquela multidão olhou para Pedro e falou: você é igual a ele, você fala igual a ele, você anda igual a ele. Então nós vimos uma mudança, uma transformação na vida de Pedro, aonde Pedro negou que não era igual a Jesus, que não falava igual a Jesus, que não andava com Jesus. Aonde a palavra do Senhor nos diz, igreja, que as pessoas viram uma mudança, uma transformação na vida de Pedro. E é essa mudança que é necessária as pessoas verem na minha vida, na sua vida. Nós temos que dar exemplo de cristão, porque nós temos que ganhar almas para Cristo. E ganhar almas para Cristo é ter o pensamento de Cristo, falar como Cristo, andar como Ele. Somos pessoas imperfeitas, ninguém é perfeito, somos sujeitos a erro, mas vigiando a cada dia, se cuidando a cada dia, igreja, porque há um povo aí sedento. Louvado seja Deus, quantas pessoas que estão sofrendo neste momento de pandemia, pais que perdeu o seu trabalho, mãe que está aí sofrendo. Nós, como servos do Senhor e como mente de Cristo, temos que estar orando, fazendo uma grande diferença na vida dessas pessoas, lançando palavra, louvado seja Deus, que venha levantar as pessoas, que venha edificar as pessoas, que as pessoas possam olhar em nós, louvado seja Deus, e falar para nós que quer servir a Jesus Cristo, que quer andar, louvado seja Deus, nos caminhos do Senhor, porque nós sabemos, igreja, louvado seja Deus, que a Bíblia diz que nós somos a luz, e a luz, ela tem que, louvado seja Deus, clarear a escuridade. Então tem tantas pessoas que estão aí precisando de mim e de você. Não podemos ser mais aqueles que éramos quando nós estávamos no mundo. Temos que ser exemplos para as pessoas, para aqueles que estão ao nosso redor, para a nossa família, nossos familiares, orar e ver em nós uma transformação de vida, uma mudança de vida. Irmãos, eu estava conversando esses dias com a pessoa. Não queira você, irmão, querer chamar a atenção ou dar conselho para as pessoas se você está cometendo o mesmo erro. Porque quem muda e faz mudança, quem tem mudança de vida, irmãos, tem muitos exemplos, louvado seja Deus, e conselhos para dar, né? A palavra do Senhor diz que não tem como um cego guiar outro cego. Não tem como, igreja, é impossível isso. Então para mim ajudar alguém, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que mostrar a diferença, eu tenho que mostrar mudança de vida, mudança de atitude. As pessoas olhar em mim, olhar em você e ver em mim e ver em você, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado na cruz, o nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado pela minha vida e pela sua vida. Quer ganhar almas para Cristo, quer ganhar alguém da sua família, louvado seja Deus, é necessário e temos que fazer isso. Mudança de vida, transformação de vida. Irmãos, o que mais dói é as pessoas falarem: para mim servir Jesus como esse serve, eu prefiro estar no mundo. E eu já ouvi muito isso, e isso machuca, de pessoas falar: pastor, eu poderia ir para a igreja, mas aquele dali nunca me deu exemplo para me estar indo para a igreja, para viver uma vida como aquele dali vive, e eu prefiro estar no mundo. Isso dói, igreja, e isso é triste, porque nós vemos nas pessoas que não teve mudança de vida, vê nas pessoas que realmente não teve uma transformação, e eu e você somos essa transformação para o mundo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que não podemos nos conformar com o mundo, mas transformar o mundo, né? E transformar o mundo pelas nossas atitudes, pelos nossos modos de viver em Cristo, que agora nós somos nova criatura. A igreja, não olha para trás, meu irmão, não olha para trás, minha irmã. Louvado seja Deus. No mundo vós tereis aflições, passarás por grandes lutas e batalha, mas olha para o alvo que é Jesus. Continua lutando, continua, louvado seja Deus, nessa peleja, a qual a palavra diz que não é sua,
mas é do Senhor Jesus Cristo. Ele peleja por mim, Ele peleja por você. Ele guerreia por mim, Ele guerreia por você. Tem muitas pessoas que olham para você e falam, louvado seja Deus, como você mudou e você já não é mais o mesmo. Tem pessoas que olham para nós e nos criticam. A igreja não olha para quem fala para você ou fala de você, mas olha para Jesus. Jesus, louvado seja Deus, tem olhado para vós e tem se alegrado contigo. Louvado seja Deus. O Senhor tem olhado para vós e tem, louvado seja Deus, se agradado com as suas atitudes. Continua nessa luta, continua nessa batalha, não desista. Louvado seja o nome de Jesus, porque é uma coroa esperando por mim e por você. E nós sabemos, igreja, que a palavra do Senhor diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar aquilo que o Senhor preparou para vós. Ele quer tirar, louvado seja Deus, a tua paz e a tua alegria. Até mesmo usando pessoas próximas de ti para lançar palavras que venham te machucar. Ei, mas a palavra do Senhor é transformação e é mudança de vida. Não dá mais lugar, louvado seja Deus, como deste antes. Agora você é uma nova criatura em Cristo. E esses dias, para terminar, como nós estávamos conversando ali do pastor falando, eu até falei, pastor, vai vir um aí que antigamente esse homem ele era terrível, para ele não tinha tempo ruim, qualquer coisa já queria brigar. Igreja, ali nós conversando, ele achou que nós estava passando, a qual ele virou para mim e para o pastor e falou, pastor, como Deus transformou minha vida e como eu tive mudança de vida. Porque o que está acontecendo agora, se fosse nos tempos antes de conhecer a Cristo, já tinha feito uma besteira aqui. Então nós vemos aí uma transformação, que Deus transformou aquele homem. E ele falou, o evangelho é mudança. E eu tive uma transformação. Aquele que brigava antigamente, hoje já não briga mais. Aquele que queria guerra, hoje quer paz. Porque Jesus é a paz, Jesus é amor. Louvado seja Deus. Então eu e você também temos que viver nesse amor. Temos que viver nessa mudança e transformação. Porque fazendo assim, igreja, tenha certeza de uma coisa: você vai ganhar almas para Cristo, você vai trazer, e pessoas vão ter prazer de estar do teu lado e querer andar contigo e te abraçar a todo tempo. Então seja você a luz, seja você o sal, que as pessoas venham olhar para você e venham ver o brilho de Cristo na sua vida e a mudança de Cristo na sua vida. Eu quero agradecer a oportunidade que é nos dada, missionária Celeste, missionário Ed Cláudio, agradecer por essa oportunidade. E como é bom poder estar aqui com vocês aqui, e eu estou cada vez mais me sentindo mais à vontade. O primeiro dia foi terrível, foi difícil, mas agora eu estou me sentindo mais à vontade, igreja. Daqui uns dias, vou estar mais à vontade ainda. Essa é a intenção. Né? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Amém, amém, pastor Cláudio. Que Deus continue te usando grandemente.